O que podemos aprender sobre liberdade e propriedade privada com o filme Detona Ralph? Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido e escrito por Liberold, revisado por JJ Liber e narrado por mim, Leafar, do canal Liberdade Cultural. Primeiro, é bom avisar que este vídeo não contém spoilers, portanto, pode seguir tranquilamente mesmo que não tenha assistido ao filme. A obra cinematográfica gira em torno do protagonista Detona Ralph, que é um vilão em um videogame. Ele mesmo se define como um detonador, ou seja, ele quebra coisas, e seu trabalho é quebrar o prédio enquanto o herói do jogo, Conserta Félix, repara os danos causados por ele. Mas resta a dúvida, na história do game, por que Detona Ralph faz isso? O filme mostra que o protagonista morava em um tronco de árvore e foi removido do seu local e levado para um lixão para que se construísse um prédio em seu lugar. Por conta disso, ele ficou com raiva e passou a atacar o imóvel construído naquele lugar. Sem dúvida, culpa do capitalismo malvadão que roubou a terra do pobre coitado, não é? Bom, não é bem assim. Se você assistir o filme até o final, durante os créditos, vai encontrar a seguinte música: Wreck-It, Wreck-It Ralph, Buckner e Garcia. Em tradução livre, a música diz: Detona Ralph é um cara gigante, 3 metros de altura e com mãos enormes, vivendo num toco de árvore na sua terra, até que seu mundo enlouqueceu. Ele estava pensando em seu próprio negócio no dia em que chegaram. Mostrando um pedaço de papel escrito desapropriação, eles construíram um condomínio dizendo que a culpa era do progresso, mas ele enlouqueceu e ficou malvado. Tijolo por tijolo, ele vai pegar sua terra de volta. Desapropriação, ou como é chamado no original, domínio eminente ou eminent domain, é um conceito bem antigo que permite o governo tomar a propriedade do dono e distribuir para outros usos. O ponto mais antigo e que se tem notícia dessa ideia foi em 1625, quando foi abordada pelo jurista holandês Hugo Grotius no seu livro Das Leis de Guerra e Paz, ou On the Law of War and Peace. O termo que ele utilizou foi Dominium Eminens, em latim, que pode ser traduzido para domínio supremo ou domínio total. A ideia vinha da Idade Média, em que o rei, o escolhido de Deus, tinha o domínio supremo sobre todas as terras que governava e, portanto, poderia tomar terras ao seu bel prazer em nome do bem comum. Grotius escreveu: a propriedade do indivíduo está sujeita ao domínio supremo do Estado, para que o Estado ou aquele que age em seu nome possa usar e até mesmo tomar para si ou destruir tal propriedade, não somente em casos de necessidade extrema, mas para fins de utilidade pública. Quando falamos disso, a primeira coisa que vem na cabeça do Sr. Bovino Gadoso é que o Estado precisa ter esse poder para construir estradas, construir pontes, ou até mesmo demolir prédios condenados. Porém, é óbvio que a iniciativa privada poderia solucionar esses problemas de forma muito mais eficiente, mas esse não é o foco aqui. Já tem vários vídeos no canal explicando por que a iniciativa privada é melhor para lidar com isso. O ponto aqui é o Estado ter o poder de roubar a sua propriedade quando desejar, mesmo que você não concorde. E isso nos traz de volta ao filme Detona Ralph. Ralph não perdeu a sua casa para que o Estado pudesse construir um hospital ou uma escola, coisas que os estatistas acham que seria justificado, mas que mesmo assim não é. Ele perdeu a sua casa para que fosse construído um condomínio. Ah, mas é só um filme, isso não acontece na vida real. Muge o Sr. Bovino Gadoso. Para nossa infelicidade, isso não somente acontece, como é mais comum do que parece. Um exemplo bem emblemático foi o que ocorreu em 1998 em Trumpilândia, na cidade de New London, estado de Connecticut. O estado queria que a empresa farmacêutica Pfizer construísse uma fábrica e um centro de negócios na cidade, e para isso, prometeram dar à empresa todos os terrenos à beira-mar que fossem necessários. Como poderiam fazer isso? Simples, expulsando os pobres que moravam no bairro de Fort Trumbull, por meio de desapropriações. E eles justificaram isso dizendo que os impostos cobrados da empresa seriam maiores do que os dos moradores pobres, então era interesse público que aquelas pessoas
fossem expulsas de suas casas para que o Estado pudesse roubar mais. Obviamente, os moradores que perderam suas casas não gostaram e entraram com um processo na justiça estatal para impedir tal atrocidade. Porém, em 2005, pela diferença de apenas um voto, a Suprema Corte decidiu que o Estado podia sim pegar as terras das pessoas para um fim privado. Entenda uma coisa, Sr. Bovino Gadoso. Estado não existe para defender a sua propriedade. Ele existe para tomar a sua propriedade. Se ele defende a sua propriedade é porque nem sua ela é. O mais irônico de tudo é que a Pfizer nunca construiu nada naqueles terrenos. Na verdade, ela saiu completamente do estado em 2009, deixando todos aqueles terrenos onde antes as pessoas moravam completamente vazios. Se serve de consolo, pelo menos o estado não arrecadou mais dinheiro. Agora, se você acha que o comunistão de Banânia está melhor do que Trumplândia, pense de novo. Basta lembrar de uma coisa: a Copa do Mundo de 2014. Esse legado da mandioca sapiens fez com que milhares de pessoas perdessem seus lares em prol do bem comum. Ah, mas o Estado tem que pagar uma indenização justa para as famílias. Muge o projeto de contrafilé. Primeiramente, já temos o problema de valor. Coisas não têm um valor objetivo. O preço de algo é subjetivo, já que eu e você podemos atribuir valores diferentes para a mesma coisa. É possível estimar o valor de uma casa com base no preço que outras casas próximas de tamanho semelhante foram vendidas. Porém, esse valor é meramente uma estimativa. Uma casa avaliada em R$100 mil pode ser vendida por R$80 mil se o dono estiver com muita pressa em receber o dinheiro, ou por 120 caso o comprador queira muito comprar aquela casa. Além disso, imagine que uma pessoa mora numa casa que é de família dela há gerações. É possível que essa pessoa tenha um apego tão forte à casa e não tenha interesse em vendê-la, nem pelo dobro ou triplo do preço de avaliação. Dessa forma, indenização justa já é uma falácia por si só. Pior ainda, temos a raiz de todo mal, a burocracia estatal. Se a sua casa não tiver todas as assinaturas, todos os registros e todos os impostos pagos devidamente, ou seja, com todas as bênçãos estatais, você só receberá um valor ridículo. Por exemplo, veja o que aconteceu com o Sr. Jerônimo Sebastião de Oliveira, com 72 anos, em Pernambuco. Uma pessoa humilde que perdeu seu braço em um acidente de trabalho e utilizou a indenização que recebeu para reformar sua casa. Infelizmente para ele, o governo achou por bem demolir a casa recém-reformada para construir um terminal para melhor levar os turistas ao estádio onde ocorreriam os Jogos da Copa. Ah, mas o Estado pagou R$30 mil de indenização. Sim, por uma casa avaliada entre 100 a 200 mil reais. O link da notícia está na descrição do vídeo. Mas a situação dele ainda nem é das piores. Diversas pessoas receberam 2 ou 3 mil reais de indenização por suas casas. Considerando-se que essas pessoas se mudaram para uma casa cujo aluguel custe R$400, se você paga aluguel, sabe que praticamente não existe aluguel nesse valor. O total pago de indenização dá para uns 6 meses de aluguel e depois o Sr. Bovino Gadoso que se vire. Até mesmo a relatora da ONU, a Organização da Nação Única, Raquel Ronick, ficou chocada com o pagamento de indenizações de R$2 mil por algumas casas. A própria parasita socialista percebeu que as desapropriações eram uma fábrica de sem-tetos. Ah, mas pelo menos agora temos melhor infraestrutura urbana, né? Muge o Sr. Bovino Gadoso. Mesmo hoje, 6 anos depois do final do prazo para a entrega, veja bem, entrega das obras, não do início da construção, ainda temos diversas obras inacabadas ou mesmo abandonadas. Mas perceba que o problema não é a má administração, e sim o Estado ter o poder de tomar a sua propriedade quando bem entender. Não existe base ética para tal coisa, e assim como o imposto é roubo, desapropriação também é roubo. Voltando ao filme, graças ao Estado em nome da vontade pública e pelo bem-estar social, Ralph perdeu sua terra e teve de ver seu antigo lar substituído por um condomínio. Pior ainda, ele perdeu seu lar de forma completamente antiética, mas totalmente legal, não cabendo qualquer questionamento na justiça estatal. Não é de se admirar que ele tenha enlouquecido e tentado demolir o prédio. Com tudo isso, pode-se dizer com certeza que Ralph não é o vilão do filme. Ele é apenas mais uma vítima do poder estatal de desapropriação. Poder esse que vai muito além de um simples filme infantil da Disney. Um poder que faz com que centenas de famílias sejam condenadas a viver sem um lugar para morar após suas casas terem sido detonadas. Diante das atrocidades estatais e diante do individualismo libertário, quando o Estado coloca como vilões aqueles que procuram proteger a sua propriedade, tudo o que nós libertários devemos falar ao Estado é a frase dos vilões de Detona Ralph.
Sou mal e isso é bom. Nunca serei bom e isso não é mal. Não quero ser ninguém além de mim. Obrigado por sua audiência. Se você gostou do vídeo, clique no ícone de curtir abaixo e compartilhe o vídeo em sua rede social. Se você deseja ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone de campainha. Visite o meu canal Liberdade Cultural para receber uma dose de libertarianismo com obras culturais como filmes, jogos, desenhos, animes e muito mais. Um abraço e até a próxima.